Mateus 26, versículo 36. Jesus no Getsêmani. Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai vós aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: então nem uma hora pudeste vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito da verdade está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: ainda dormes e repousais? Eis que é chegada a hora e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos e vamos, eis que o traidor se aproxima. Falava ele ainda, e eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande turba, com espadas e porretes, vinda da parte dos principais sacerdotes e dos anciões do povo. Ora, o traidor lhes tinha dado este sinal: aquele a quem eu beijar é esse, prendei-o. E logo aproximando-se de Jesus, lhe disse: salve, mestre, e o beijou. Jesus, porém, lhe disse: amigo, para que vieste? Nisto, aproximando-se, eles deitaram as mãos em Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estava com Jesus, estendendo a mão, sacou-se da espada e, golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Então Jesus lhe disse: embainha a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Acaso pensa que eu não posso rogar a meu Pai e ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as Escrituras, segundo quais assim deve suceder? Naquele momento disse Jesus às multidões: saíste com espadas e porretes para prender-me com a um salteador. A palavra, ela fala de Jesus em Getsêmani, das angústias que Jesus já estava sentindo em Getsêmani. Jesus, ele foi a um lugar chamado Getsêmani e levou os seus discípulos junto com ele para orar
junto com ele para passar aquele momento de angústia, porque já era chegado a hora que iam prender a Jesus. E Jesus já sabia, porque ele já tinha a palavra revelada pelo pai dele. Jesus levou com ele Pedro e os 2 filhos de Zebedeu. Começou a entristecer-se e angustiar-se, porque Jesus começou a se angustiar, porque ele sabia que já era chegado a hora que eles iam prender ele para matar a Jesus. Ele sabia porque a palavra ela era revelada por Deus Pai. A palavra continua. Então lhe disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai e vigiai comigo. Jesus disse para os discípulos que a alma deles estava triste até a morte e era para eles ficar e vigiar com Jesus. Jesus levou eles junto para que eles orassem junto com Jesus, para que eles estivessem ajudando Jesus nas orações a Deus. A palavra continua. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto orando e dizendo: meu Pai, se for possível, passe de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Jesus nem pediu que fosse como ele queria, porque ele já sabia a palavra dos profetas do passado, palavras do profeta Isaías. Jesus já sabia de todas as coisas que ia acontecer com ele, porque a palavra já vinha revelada. Mas ele falou para Deus, se fosse possível, passasse o cálice, mas todavia seja feita a vontade. Todavia fosse feita a vontade de Deus, que era seu Pai. E voltando para os discípulos, achou dormindo. Disse a Pedro: então nem uma hora pudeste vos vigiar comigo. Jesus levou os discípulos para orar com eles e vigiai, não para dormir. Mas, outra vez, vigiai e orai, para que não entres em tentação. O Espírito da verdade está pronto. O Espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Jesus pedindo para os discípulos orar junto com ele e vigiai. Mas eles não conseguiam. Estavam dormindo. Por 3 vezes Jesus repetiu a mesma palavra, voltou no lugar, achou outra vez dormindo, porque os olhos deles estavam pesados. Os discípulos não conseguiam orar com Jesus, porque eles foram tomados de um sono profundo. Os olhos deles estavam pesados, porque já era as angústias que Jesus estava sofrendo, e assim eles não conseguiam nem ficar acordado para orar. E Jesus pedindo ajuda em oração, mas mesmo assim eles não conseguiram orar com Jesus. Deixando-os novamente, foi orar pela 3ª vez, repetindo as mesmas palavras. Jesus deixou eles aonde eles estavam dormindo e voltava e pedia oração. Ele voltava e fazia oração direto para o pai dele. Repetia as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e ele disse: ainda dorme? Reposa? Eis que é chegada a hora do Filho do Homem, que está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Jesus por 3 vezes foi aonde estavam os discípulos. Ele foi porque ele queria que eles ajudassem a passar a angústia que ele estava sentindo. Ele queria que eles orassem a Deus junto com ele. Mas todas as vezes que Jesus foi, eles estavam dormindo. E eles continuaram dormindo. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima.
Jesus falou para eles, para que os discípulos levantassem e fossem junto com ele, porque eis que o traidor se aproxima. O traidor era Judas Iscariote, que ia entregar Jesus na mão dos principais sacerdotes e dos anciões do povo. Podem ver que Jesus foi entregue a principais sacerdotes da época, que hoje seriam pastores, missionários, evangelistas, que seriam os religiosos. Naquela época, eles eram religiosos e, mesmo assim, eles mandaram que prendesse Jesus para matar. Eram religiosos da época, como tem hoje em toda a terra muitos religiosos. Tem muitos religiosos, mas vocês, aonde estiverem em qualquer lugar da terra, se cuidem, porque nem todos os religiosos, eles vão fazer o bem para você. Eles podem ser traidor no meio. Pode ter traidor infiltrado no meio das pessoas que se diz religiosos na terra, porque foram os principais sacerdotes que mandaram prender Jesus para matar. Logo se aproximou-se Jesus, ele disse: salve, mestre. E o beijou o traidor. Ele até beijou a Jesus. Quando ele beijasse, era hora que os homens iam pegar Jesus para prender. Já tinham combinado toda a traição que iam fazer com Jesus. Nisso, se aproximando-se, e deitaram a mão em Jesus e o prenderam. Porque as pessoas, quando vão fazer uma traição para as outras na terra, elas já estão combinadas entre elas. Estão combinadas em secreto entre elas para atrair as outras pessoas na terra. Naquele tempo, os traidores já combinavam para atrair. Hoje, na terra, os traidores estão por aí, pronto, para atrair as pessoas. Hoje a traição está mais fácil. Hoje a traição pode ser combinada por WhatsApp, pela internet, para estar traindo as outras pessoas na terra. Hoje tem muitos meios de fazer traição com as pessoas na terra. Do mesmo jeito que tinha Judas Iscariote traidor naquele tempo, tem hoje ainda em toda a terra. Os Judas estão por aí, pronto para trair vocês, aonde vocês estiverem, em qualquer lugar da terra. O traidor está em qualquer lugar. Os traidores estão no seu serviço, estão na escola, estão nas igrejas. Se cuide com os traidores. Se cuide com os Judas Iscariotes, que eles estão por aí para trair vocês. Estão prontos para fazer a traição. Se cuida onde você estiver e em qualquer lugar das nações da terra. Se cuide com as pessoas que beijam você no rosto. Se cuide com as pessoas que te abraçam. Esses são os piores traidor para trair você aonde você estiver, em qualquer lugar da